Nós sabemos que todos os instrumentos da crucificação eram instrumentos torturantes. A coroa de espinhos, o azorrague, o chicote, com as suas tiras de couro. Alguns apontam 7 tiras de couro, com suas pontas, com pedaços de osso ou aço, para ferir um sentenciado com maior castigo. Os cravos, que geralmente eram longos, passando de 10 centímetros, o martelo e o próprio carrasco. Tudo isto era um instrumento de grande tortura na crucificação. Porém, o impacto da cruz não deve ser apenas sentimental ou emocional. Muitas pessoas sentem o impacto da cruz quando lê sobre a crucificação. Quando ouve, quando vê os filmes, as músicas, os sofrimentos, principalmente quando chega na Semana Santa. Mas o impacto da cruz, ele não deve ser somente sentimental e emocional em nós, mas deve ser um impacto posicional. A Bíblia nos diz em Efésios 2:16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Paulo ainda nos diz em Colossenses 1:20 e 21, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. O impacto da cruz em nós, ele deve ser um impacto posicional. O impacto que eu entenda que não somente Jesus morreu, Jesus sofreu, mas por que foi que Jesus morreu? Por que foi que Jesus sofreu? O sangue que Jesus derramou, o que impactou a minha vida? O que tem impactado a minha vida? O que tem mudado na minha vida com Deus, na minha vida com os céus? Então olhemos para duas, que eu quero chamar aqui de duas personalidades. O eu e Cristo. O eu e Cristo. Duas personalidades. O eu e Cristo. Aqui existe um mistério em cada uma delas, que nós precisamos atentar para isto. Talvez você tenha lido e relido esse texto, mas não tenha ainda entendido que nesse texto há duas personalidades ligados aqui. O eu e Cristo. E existe um mistério em cada uma delas. Qual é esse mistério? O mistério do mal está ligado com o eu. E o mistério da piedade está ligado com Cristo. Através destas duas personalidades, outra grande personalidade trabalha. Ou através do eu, ou através de Cristo na minha vida. Através do eu, trabalha o príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Trabalha através do eu. Porém, o Pai, Deus, Todo-Poderoso, trabalha através de Cristo. O primeiro, que é o eu, é serva da carne, do mundo e do diabo. A segunda, que é Cristo, é serva de Deus.
esse não regenerado eu e sua ignorância, egoísmo, soberba, incredulidade, é um súdito adequado para o príncipe das trevas. Mas Cristo, ungido pelos céus, em sua devoção abnegada à vontade de Deus, é perfeitamente idôneo para o cumprimento dos propósitos do Pai na minha e na tua vida. Vai depender de como e quem eu vou aceitar que domine a minha vida. Pensemos agora, se há relacionamento entre as duas personalidades. Alguma coisa comum entre esse eu e Cristo? Será que essas duas personalidades, o Cristo e o eu, o ego, ele pode conviver? Entre o servo do inimigo e o servo de Deus? E que consenso, disse Paulo, há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Cada uma dessas personalidades está animada e controlada por um espírito diferente e oposto. E lembre-se disso, o eu e Cristo. Cada uma dessas personalidades está animada e controlada por um espírito diferente e oposto. Os princípios da carne e do espírito são contrários entre si. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5,16, ele nos diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O eu é carnal e Cristo é espiritual. A inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida e paz. Assim nos escreveu Paulo em Romanos 8:6. Esse eu é o homem natural, não recebe as coisas do Espírito de Deus e, portanto, não pode ter comunhão com Cristo. Esse eu nunca vai ter comunhão com Deus. Enquanto vivermos dando lugar, dando expansão ao eu, Deus não vai agir, não vai trabalhar, não vai atuar em nosso ser. Existem muitas pessoas. Hoje nós estamos vendo a explosão grandiosa do número de evangélicos no Brasil e em muitas partes do mundo. Estão denominando-se evangélicos, estão nas agremiações e nas igrejas evangélicas, mas nunca se houve um tempo que se viu tanta briga em meio a este povo. Tudo por quê? Por causa do eu. Não é por causa de Cristo, não, de forma alguma, é por causa do eu. Enquanto nós dermos lugar para o eu, vai haver uma guerra muito grande entre nós mesmos e entre nós e os nossos irmãos. Portanto, meus amados, não há como haver relacionamento entre estas duas personalidades. Não há como haver junção. Eu quero viver com o meu eu e quero que Cristo também viva em mim. Esquece. Você nunca vai conseguir isto. Ou uma coisa ou outra. Ou você fala como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pensemos no impacto causado pela cruz nestas duas personalidades. Disse Paulo: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.